Jean Piaget foi um dos pensadores mais importantes do século XX e é também o nome de um dos colégios mais conceituados da cidade de Santos, que está completando 50 anos. Vem comigo conhecer essa trajetória de sucesso. Hoje eu estou aqui com o Alexandre, diretor e mantenedor do colégio, e ele vai conversar com a gente e, assim, muita história para contar, né, Alexandre? Sim, verdade. Há muitos anos. Esse ano, na verdade, são 50 anos, Sim. Né? E essa história começou com meus pais, né? Com Dona Marlene e o professor Vieira. Em 1976, em outubro de 76, foi quando a gente teve autorização para funcionar a escola. E a gente começou com o nome Jean Piaget porque ele foi, na verdade, um revolucionário na educação. Antes dele, acreditava-se que as crianças eram pequenos adultos, onde você jogava e colocava informação uma sobre a outra, né? E o Piaget, na verdade, fez um estudo muito sério sobre como os adultos, ou seja, como as pessoas constroem o conhecimento, como o conhecimento é desenvolvido, né, nas pessoas, né? E ele identificou várias fases de desenvolvimento e a importância de você trabalhar aquela fase de uma forma diferenciada, respeitando essa etapa de desenvolvimento da criança. Então, o projeto Jean Piaget, ele veio voltado para o desenvolvimento da criança, respeitando a individualidade e a fase de desenvolvimento. O professor acaba sendo aí o mediador desse processo e você tem que criar os ambientes adequados para que você tenha os equipamentos, toda a formação, né, toda a estrutura que permita esse desenvolvimento. E em que momento que você entrou na direção da escola? Na verdade, eu almoçava e jantava escola, né? Porque meus pais falavam sobre café da manhã, principalmente no almoço e na janta, finais de semana, tinha muita discussão entre eles, né? Sempre foram educadores muito ativos, né? E então eu vivi a escola dentro de casa, né? Eu fiz física, né? Depois eu fiz administração de empresas e depois eu fiz a mestrado e doutorado de educação. E eu entrei na escola efetivamente atuando quando eu terminei a faculdade de administração de empresas, né? Depois de 2 anos eu fui fazer vários estudos, depois de 2 anos vim atuar na escola. E esse trabalho onde eu entrei foi para organizar a escola como uma instituição onde você tem toda uma estrutura de tecnologia, de equipe, ambiente. Então toda essa organização foi um papel importante que eu entrei na escola, que a gente chamou Jamp 2000, que foi o salto do que a gente queria ser no ano de 2000. E isso foi um grande envolvimento de toda a comunidade, onde todo mundo foi estudar. Aí eu fui fazer mestrado, fazer doutorado, a equipe de coordenação fez doutorado e todo mundo foi estudar para tentar fazer com que a gente conseguisse dar esse salto, né, que eu entendo que foi o salto qualitativo que fez com que a escola se posicionasse com uma metodologia muito clara, com uma equipe muito coesa, uma estrutura de desenvolvimento muito forte, voltada para o desenvolvimento da criança. Alexandre, qual que é o sentimento agora, fazendo 50 anos de tudo isso construído e esse legado que você também trouxe de seus pais? Sempre a gente teve uma equipe muito coesa, tá? Uma equipe de profissionais, de professores muito dedicados, equipe de coordenação, direção, tá? Então a gente tem uma equipe muito competente. Então eu acho que o meu sentimento hoje é de responsabilidade, né, com toda essa equipe que está muito engajada na escola, fazer a escola sempre ser uma referência em educação. Outro sentimento importante é você ver na formatura os alunos indo, né, voando, né? A gente escuta, olha, eu estou indo para fazer medicina na Santa Casa, eu estou indo fazer direito na USP. Então você vê que você construiu projetos de vida e a gente entende que 2 fatores são fundamentais para o desenvolvimento da criança, né? É a família e a escola. Os alunos do Jean Piaget de 1976, que estudaram naquela casa na Rua Castro Alves, não imaginavam o que o colégio se tornaria em 2026. Um complexo com unidades de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e também ensino internacional. A escola hoje, em área construída, ela tem mais de 10 mil metros quadrados. Essas unidades, elas foram sendo planejadas pensando no desenvolvimento do aluno, na faixa etária.
Então nós temos o PETI, que atende a unidade infantil, aí tem o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio e a unidade internacional. Cada faixa etária tem a sua necessidade, seja ela pedagógica, seja ela emocional, a separação é feita por isso. Então nós temos os espaços lúdicos, nós temos os laboratórios, nós temos o estúdio, a academia, o espaço do complexo esportivo, atende a área do judô, das artes marciais. Para essa engrenagem toda funcionar, a escola tem mais de 400 funcionários, entre professores, coordenação pedagógica, os psicólogos, toda a equipe de apoio, segurança. O Jean Piaget foi a primeira escola em Santos a oferecer o programa internacional Dual Diploma, que hoje é realizado em parceria com a Universidade do Missouri. São mais de 200 alunos formados e mais de 15 anos de Jean Piaget High School. E essa é só uma parte da proposta de internacionalização do Jean Piaget. E é a Mariana, a responsável pelas admissões internacionais do Jean Piaget e também ex-aluna do colégio, né, Mariana? Como é que é para você agora estar do outro lado? É uma mudança muito grande, mas muito satisfatória também, de poder agora contribuir para a formação que um dia foi minha. Sim. Né, de saber da vivência desses estudantes e entrando para essa parte mais internacional, poder ajudá-los a promover experiências internacionais, incentivar. Sim. Então, eu fiz o meu mestrado fora do país, eu tive essa vivência e hoje eu volto para poder contar para eles um pouco disso e passar o tanto que isso pode ser enriquecedor para o nosso currículo. E como que funciona essa internacionalização aqui no Jean Piaget? Aqui a internacionalização ela é vista para muito além daquele estudante que quer estudar fora. Sim. Então a gente entende a internacionalização como nossa cultura, uma maneira da gente entender esse estudante como um cidadão global, fazer com que ele desenvolva habilidades e ele esteja preparado para os desafios desse mundo tão globalizado que a gente está vivendo. E vocês têm parcerias também com universidades, né, estrangeiras, e aqui dentro os alunos têm essa vivência, têm intercâmbios também. Como é que funciona essa parte, Mari? Exatamente. O programa de high school, então, ele é uma dupla certificação, que esse aluno vai sair com o diploma regular e com o diploma da Universidade do Missouri. O grande diferencial, que pra gente é super importante, é que a gente mantém essas aulas presenciais com professores nativos. Então, esse aluno, mesmo aqui, ele já tem esse contato intercultural muito relevante. E daí aquele aluno que quer ter uma experiência fora, a gente tem inúmeras possibilidades também. A gente tem congressos, a gente tem Olimpíadas, a gente tem programas de intercâmbio. O JPI, ele inicia no ensino fundamental e esse estudante, ele pode incorporar, além da língua inglesa, o espanhol também. E é muito bacana perceber como isso amplia mesmo, né, a visão de mundo. E além do inglês, espanhol, tem também o alemão. Por que a escolha do alemão, Mari? No nosso programa do JPI, a gente entra com o alemão durante o ensino fundamental 2, os anos finais, para que esse aluno tenha uma referência também distinta. E aí, com isso, a gente amplia esse horizonte também para a Alemanha, que é uma potência internacional muito relevante cientificamente, academicamente e profissionalmente. E toda essa trajetória de sucesso foi construída com muitos personagens, como a Janaína, que trabalha aqui há mais de 30 anos. Eu entrei aqui em 1995, eu tinha 17 anos, então eu estudava, eu fazia magistério e o meu sonho era trabalhar no Jean Piaget. Quando eu cheguei no Jean Piaget, a escola já era uma escola inovadora, extremamente acolhedora, com pessoas que estavam aqui idealizando uma educação perfeita para as crianças, né? Então nós começamos lá na Castro Alves e eu só vi evolução, né? A escola foi crescendo com a equipe, também estudando muito e toda essa trajetória e essa jornada aqui dentro, ela é baseada numa construção coletiva, com os mesmos ideais. Nós aqui na nossa equipe, nós nos admiramos. Hoje eu trabalho, né, atualmente com a Marlene Mantenedor e o Alexandre, e continuamos o legado da Dona Marlene, o propósito de oferecer para a comunidade escolar um ambiente harmonioso, um ambiente que estude, um ambiente que os alunos possam ser protagonistas e que nós da equipe possamos oferecer para eles um espaço de aprendizado que seja bacana, que faça sentido, que torne a vida deles também significativa.
O Colégio Jean Piaget tem como missão promover as melhores vivências educacionais junto aos alunos. Sua visão é ser a melhor referência em educação no desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, para a construção de uma sociedade sustentável e justa. E tem como valor educar com excelência metodológica, utilizando tecnologia e material didático atualizados, em ambientes acolhedores, seguros e saudáveis, com profissionais capacitados, comprometidos e íntegros. Por aqui já passaram milhares de alunos que hoje são gratos ao Jean Piaget pela formação que tiveram. Comecei aqui no Jean Piaget com 4 anos de idade e saí aos 17. Então passa o filme na minha cabeça de tudo que eu vivi, todos os anos, meus anos escolares, que eu vivi uma grande parte lá na unidade da Vergueiro. Então eu acho que eu jamais teria tido o êxito que eu tive na faculdade sem a base que eu tive aqui no Jean Piaget. E toda a minha construção de meu vínculo de amizades, né, com as amigas, com os professores. Eu mantenho relação com os meus amigos daqui do Jean Piaget até hoje e uma grande maioria ainda tem filho aqui estudando. Então o nosso grupinho é o mesmo grupinho desde pequenininha. E eu acho que eu jamais confiaria as minhas filhas em outra escola a não ser aqui. Então assim, é uma segurança muito grande. Eu confio muito na escola, tenho muita segurança em todos os sentidos aqui. O Jean Piaget foca nos diferenciais, nas potencialidades dos alunos, desenvolvendo seus talentos e habilidades. Por isso, oferece um ambiente rico em oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. O Jean Piaget ele sempre foi para mim como uma casa, de certa forma, porque eu realmente cresci aqui. Em adição a isso, eu sempre quis participar da escola não só como uma pessoa, mas como uma agente ativa. Eu sempre gostei muito das atividades fora do currículo, atividades extracurriculares, que são muitas que a escola oferece. E eu sempre tive muita aptidão com o teatro, que sempre foi a minha paixão, e é até hoje. Eu entrei no teatro, se eu não me engano, com 4 anos, e eu continuo no teatro até hoje, até que no 5º eu fui selecionada para o núcleo de teatro, que é esse núcleo especializado que hoje a gente trabalha para ir em festivais, é quase como se fosse um curso semiprofissional. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o núcleo, eu falo como algo fundamental para o meu desenvolvimento pessoal. Sempre falei que o núcleo foi o meu respiro e continua sendo. Ao Jean Piaget eu agradeço pela capacidade de resolver problemas mesmo quando você sente que você não consegue, pela capacidade de enxergar suas fragilidades, mas conseguir potencializá-las a partir do que a escola oferece, a partir do amparo escolar e a partir do desenvolvimento que a gente vê aqui, assim como eu vi dos meus 2 anos aos meus 17. Estimular o autoconhecimento e desenvolver potencialidades foram alguns dos motivos que fizeram com que Aretusa e Luciano escolhessem o Jean Piaget para formar suas filhas. No começo, nós escolhemos o Jean Piaget por causa do conceito. Nós tivemos muitas recomendações na cidade. Nós não somos originalmente de Santos, então a procura foi às cegas, né? Aí nós fomos conhecer, ver o programa pedagógico, eu achei fantástico. Começou assim, mas a gente foi ficando encantado com como as crianças iam para a escola e como elas saíam. Eu vejo, é muito especial ver que as meninas, elas estudam aqui não por obrigação. Aqui é uma grande descoberta, é uma descoberta diária. A escola está ajudando elas, está formando elas para que elas descubram quem elas podem ser. Eu nunca havia ouvido falar de uma escola que tivesse uma disciplina chamada Competências para a Vida. Fico muito feliz que existe uma escola além do que eu imaginava para formar as nossas filhas. Não tenho dúvida. É a escola que eu indico, é a escola que eu acredito e é a escola que, quem sabe, os nossos netos não estarão aqui também, né? O Jean Piaget se destaca não só pela sua tradição e pioneirismo, se destaca pela sua vontade de sempre querer inovar, criar e investir no futuro dessas crianças e adolescentes que sairão daqui prontos para atuar e liderar na nossa sociedade. O que a escola faz desde a educação infantil até o ensino médio é estimular que ele olhe para áreas que ele tem interesse e que ele possa desenvolver mais do que o currículo já previsto, que é de excelente qualidade. Mas a ideia é que ele possa experimentar todas essas áreas e construir aquela característica dele em cima do projeto da escola, que é um projeto para todos.